Fala contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver. Nós estamos na playlist de contabilidade introdutória, um curso da fé, e nessa aula a gente vai falar sobre contas do patrimônio líquido. Nós estamos estudando o primeiro grande tema aí da disciplina, que é balanço patrimonial, e nas últimas duas aulas a gente definiu um pouquinho contas do ativo, contas do passivo, e agora a gente vai falar sobre contas do patrimônio líquido. E como eu já disse na primeira aula sobre balanço patrimonial, o patrimônio líquido nada mais é do que o interesse residual dos sócios ao pegar todos os ativos e tirar todos os passivos. Então, no final das contas, ativo menos passivo igual a patrimônio líquido significa que o patrimônio líquido é tudo aquilo que sobra e toda aquela riqueza que sobra ela é de propriedade dos sócios, daquelas pessoas que são proprietárias das ações daquela empresa, né? E o patrimônio líquido, ele tem diversas contas muito importantes aí no seu aprendizado, e elas são contas com nomes não tão intuitivos como a gente tinha em ativo, estoque, ou em passivo, fornecedores, né? Aqui já começam a aparecer algumas contas que têm uns nomes específicos que a gente precisa falar o que é para você entender, né? Mas eu tenho certeza que com essa aula você vai ter total condição aí de entender essas contas e começar a usar ela aí no dia a dia do seu curso e também aí na vida real, né? Que é o que mais importa. Bom, diferente das contas do ativo e do passivo, estoque, eu pego lá quanto que eu paguei em cada mercadoria, vezes a quantidade de mercadoria, tem o valor do saldo estoque. Ou um empréstimo, por exemplo, quanto que eu devo fornecer ao meu banco, né? Somado os juros, é meu empréstimo. Essas coisas assim são muito fáceis de identificar, você consegue enxergar essas coisas, né? E aí colocar um valor no balanço. O que eu estou querendo dizer é que no patrimônio líquido, as contas, elas na verdade têm um saldo lá, tem um valor, entre aspas, jogado. E ele não necessariamente você vai abrir aquele valor e você vai conseguir fazer como no estoque que você consegue identificar, sabe? No final das contas, as contas do patrimônio líquido nada mais são do que saldos. E tem diversas travas, diversas regrinhas que eu vou falar um pouco aqui, mas ao longo do curso você vai entender melhor. E também, quando a gente for falar de demonstração de mutação do patrimônio líquido, né, a DMPL, isso vai ficar um pouco mais claro também. Bom, então vamos lá, vou passar pelas contas e falar as coisas importantes em relação a elas, tá? Então, para começar, a gente tem a conta principal do patrimônio líquido, que se chama capital social. O que seria capital social? Então imagina que eu começo uma empresa hoje e que eu aporto R$100.000 nessa empresa para começar o negócio. Bom, mais para frente a gente vai ver o tal do método das partidas dobradas, o tal do débito e crédito. E no momento em que eu jogo esses R$100.000 dentro da empresa, ele vai aparecer em dois lugares no seu balanço. Vai aparecer no seu caixa, equivalente de caixa, que você tem R$100.000, e também vai aparecer no seu capital social, que é aquele dinheiro que você colocou para começar a empresa. Então, todo o dinheiro que você coloca para começar a empresa, ele é considerado capital social. E aqui já vem uma ressalva que não necessariamente você colocou dinheiro. Imagina que você e seu sócio querem começar uma empresa, você coloca R$100.000 e o seu sócio coloca 2 veículos de 50 mil. Bom, qual que é o capital social da empresa? Só 100 mil, porque você colocou de dinheiro 100 mil? Não. Quais são os ativos da empresa, né? Para você começar. Foi 100 mil de dinheiro e foi 100 mil em 2 veículos, cada um de 50. Tá, então os ativos dessa empresa, que ainda não tem dívidas, são 200. Então o capital social é de 200, tá? Então não necessariamente o capital social ele é aumentado por dinheiro. Mais pra frente, quando for ter exercício de DMPL, vai falar assim, pô, teve um aumento de capital. E aí ele precisa saber se é em dinheiro ou não. Porque o que for em dinheiro, você vai ver esse dinheiro indo pro caixa. Quem não for, provavelmente vai para algum ativo imobilizado, tá? Mas não necessariamente esse capital social ele vai crescer só na hora que você abre a empresa. Você pode fazer um aumento de capital, né? Você pode pegar mais dinheiro ou mais ativos, colocar dentro da sua empresa e, portanto, você aumenta o seu capital social. Um exemplo disso é quando a empresa faz um follow-on, né? Ela emite novas ações e vende ao mercado, então ela aumenta o seu capital social, tá? Outra coisa é que diversas contas aparecem aqui no patrimônio líquido, né? E o que pode acontecer é que alguma dessas contas aqui para baixo começam a ficar gordinhas e a empresa ou decide por conta própria ou por um mecanismo legal aqui que eu vou explicar, aumentar o capital social. Então, basicamente, o capital social é aquele dinheiro colocado pelos sócios, tanto ativamente no primeiro momento,
quanto pela retenção dos lucros e transformação nisso numa parte mais imobilizada da empresa, né? Por que eu falo mais imobilizada? Não no sentido de ativo imobilizado, mas no sentido de que capital social é bem difícil de você mudar a qualquer momento, assim. Não é uma conta que você pode sair transferindo os saldos dela, porque isso aqui tem muito a ver com a parte do direito, né? Tá no estatuto da empresa, quantas ações essa empresa tem, se é nominal, se não é nominal. Então esse capital social é um valor que está ali bem descrito na contabilidade, na parte de direito da empresa, no estatuto social, tá? Vamos continuar para reservas de capital. Reservas de capital é uma coisa que aparece pouco assim no seu estudo, pelo menos por enquanto. E são umas contas meio friccionais, assim, são coisas que normalmente são um pouco relevantes e que no estudo, pelo menos de contabilidade introdutória, você não vai ter muita atenção a isso. Mas basicamente, o que são reservas de capital? Algum dinheiro que você ganhou, não necessariamente que caiu dinheiro na sua conta, mas alguma equivalência ou algum ágio na emissão de uma ação, alguma coisa que entrou para o seu patrimônio líquido, ou seja, você ficou mais rico com aquele ganho, só que aquilo não transitou no resultado de um período. Então, a gente vai ver mais para frente, DRE, demonstração do resultado do exercício, né? Então, por exemplo, imagina que eu vou lá e decido emitir novas ações de uma empresa e eu falo que eu quero vender elas com valor nominal de R$ 5, eu consigo vender elas a mercado por R$ 6. Será que seria justo eu colocar esse R$ 1 de ganho dentro do lucro da empresa, daquele exercício? Pô, ia parecer que a empresa foi extremamente lucrativa em um determinado exercício, mas isso foi um fake, né? Acabou ganhando um dinheiro aí, porque as pessoas acabaram pagando um pouco mais caro pelas suas ações, né? No momento de concorrência, esperando algo bom no futuro, né? Mas isso aí não compete ao exercício da empresa, né? Não tem a ver com as atividades operacionais da empresa. Então isso vai direto para uma reserva de capital. Então esse é o principal exemplo que tem para reserva de capital. E depois eu gostaria que você lesse, né, nos livros, né, Fundamentos da Contabilidade ou Contabilidade Financeira, uma parte muito importante, que eu não vou entrar muito a fundo nessa aula, para onde pode ir cada conta. Né? Então, por exemplo, reserva de capital pode ser usada para quê? Você vai lá ver. Todas as reservas, as contas do patrimônio líquido, elas têm alguma restrição. Essa aqui só pode ser usada para isso ou para isso. Você vai ver isso na sua leitura, tá bom? Aqui abaixo a gente tem um tal de ajustes de avaliação patrimonial, que é um assunto mais para frente, que você vai ver bastante coisa. Isso aqui basicamente também é um dinheiro que ainda não entrou, né, no caixa, mas que você já considera que aumentou o seu patrimônio, tá? Isso tem a ver também, por exemplo, quando você tem operações financeiras, né, quando você tem um dinheiro investido, dependendo do critério de mensuração que você vai usar, vai entrar um ajuste de avaliação patrimonial aqui no seu patrimônio líquido. Isso aumentou o seu patrimônio líquido, mas você ainda não recebeu aquele valor. Então ele aparece aí, né, no seu patrimônio líquido. Bom, e aí a gente vai para o segundo principal grupo, né, depois de capital social, que são as reservas de lucro. Basicamente, tudo que não é capital social acaba vindo para reserva de lucro, né? No final das contas, é uma das coisas mais importantes. E essas reservas de lucro, ela tem diversos nomes, mas todas elas são uma reserva de lucro. Tem alguns nomes aí que são chaves para você, e você precisa entender como que elas funcionam. Então, antes de eu falar reserva de lucro, eu vou pular aqui para lucros acumulados, que eu acho que faz mais sentido eu falar lucros acumulados primeiro. Bom, então, no lucro acumulado, lucro ou prejuízo acumulado, o que tem nessa conta aqui, né? Ao longo do exercício contábil de uma empresa, ela vai tendo lucro, né? Trimestre a trimestre, ela vai tendo um lucro ou um prejuízo, e isso precisa ficar em algum lugar. Por quê? Mais pra frente eu vou mostrar que a gente tem o balanço patrimonial e a DRE. E na verdade essas duas coisas são uma coisa só, porque quando a DRE demonstra um lucro, esse lucro cai dentro do patrimônio líquido. Então é como se a gente pudesse pegar a DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, onde você vai ter receitas e despesas, e colocar dentro do patrimônio líquido. Caso dê lucro no final, aumenta o patrimônio líquido. Caso dê prejuízo, diminui o patrimônio líquido daquela empresa. Então, é importante que você entenda que lucros ou prejuízos acumulados são uma consequência do exercício da empresa. E a questão é que você, ao final de um período, legalmente falando, um período de um ano, né, você não pode ter saldo nessa conta. Essa conta ela serve apenas para uma transição
desses valores que estão sendo contabilizados. Então, de um trimestre para outro, você pode ter um saldo em lucros acumulados. Mas se você fechou o exercício contábil, esse saldo tem que estar zerado ou negativo, que é um assunto que eu vou falar daqui a pouco. Então, se esse saldo está zerado, então a gente tinha lá 100 mil reais ali em lucros acumulados. Para zerar, esse saldo foi para algum lugar. Então, essa conta ela é usada para você receber lá da sua demonstração de resultado do lucro. Isso vai para lucro acumulado, sai da apuração de resultado de exercício, vai para lucro acumulado. E aí esse lucro precisa ser distribuído. E a distribuição de lucro tem muito a ver com reservas de lucro. Então, basicamente, você tem que falar, a empresa tem que falar para onde ela está mandando aquele lucro, o que ela pretende fazer com aquele lucro. Não necessariamente isso é um dinheiro, né? Veja que a gente está falando do patrimônio líquido. Não tem nada a ver com caixa aqui do ativo, né? A gente está falando de saldos. Não tem caixinha de dinheiro dentro do patrimônio líquido. Eu cansei de ver gente fazendo essa pergunta repetidamente em sala de aula, falando, cadê o dinheiro que estava ali, né, no patrimônio líquido? Não tem caixinha de dinheiro no patrimônio líquido. Como a gente disse já no início da aula, o patrimônio líquido é o interesse residual quando você pega os ativos e tira o passivo. Então, não tem uma caixinha de dinheiro ali, tá? Por favor, que isso você consiga entender. Então, esse lucro ou prejuízo acumulado precisa ser distribuído. E como que funciona essa distribuição? Principalmente aqui nas reservas de lucro. Então, assim, tem uma regra de destinação que é a seguinte, essa aqui em vermelho. Tem lucro? Precisa distribuir 100%. Tem que zerar a conta do lucro acumulado. A gente vai fazer muito exercício sobre isso. Qual que é a primeira parte? Mandar para essa tal de reserva legal. Mandou para a reserva legal? Próximo passo. Pagar os dividendos obrigatórios. Próximo passo, tudo o que você quiser fazer depois. Tá? Então, nunca o dividendo pode atrapalhar a reserva legal. Os outros aqui podem atrapalhar o dividendo ou a reserva legal. As coisas têm uma ordem. Se o meu lucro for suficiente para pagar a reserva legal e o dividendo, beleza. O resto é resto. Não tem mais o que fazer. Então, não adianta nada eu querer distribuir um monte de coisa nesses outros aqui, que eu vou falar daqui a pouco, sem que eu faça esses dois. Esses dois aqui são obrigatórios. Reserva legal e dividendos obrigatórios. Dividendos previstos no estatuto da empresa. Bom, então vamos lá. Essa reserva legal, ela nada mais é do que assim, bom, você teve um lucro, você vai pegar 5% desse lucro e vai tacar na reserva legal. Então você pega o lucro líquido, 5% você vai destinar para essa conta reserva legal. E aí, uma parte muito importante que cai em pegadinha de prova, cai em muito exercício, é que tem um limite para essa reserva legal ser constituída. Ela não pode crescer infinitamente. Ela pode ser composta até 20% do capital social. Então vamos supor que você tem um capital social de 1.000. Quanto que você vai fazer de reserva legal? No máximo 200. Capital social subiu? Ah, beleza, posso subir a minha reserva legal também. Então, imagina que você tem um capital social de 1.000, uma reserva legal de 200 e você teve um lucro de 100. Bom, o lucro de 100 diz que você deveria pegar 5%, ou seja, 5 do seu lucro líquido e mandar para a reserva legal. Só que aí a sua reserva legal ia passar a ter 205, o que já é mais do que 20% de 1.000. Então tem essa trava aí, a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas tome esse cuidado que isso aqui cai de despenco em prova. Para que pode ser usada essa reserva legal? Ou para você compensar prejuízos. Então, como eu disse, o lucro ele fica positivo e deve ser zerado, mas se a empresa está tendo prejuízos um atrás do outro, a conta vai ficar negativa, prejuízo acumulado. E aí ela pode ter saldo. Só que o que a contabilidade da empresa vai tentar fazer? Começar a subir nas outras contas e pegar aquele saldo e mandar para diminuir o prejuízo acumulado. Então, a reserva legal pode ser usada para reduzir prejuízos acumulados ou também para subir para capital social, né? Então eu tenho aqui capital social embaixo reserva legal. Eu posso pegar o saldo de reserva legal e aumentar o nosso capital social, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa regrinha que tem um limite aqui também. Bom, outra reserva importante é a tal da reserva estatutária, que normalmente está prevista lá no estatuto da empresa e é uma porcentagem do lucro líquido. E é isso aí, né? E uma parte muito importante de dizer é que tudo o que está aqui como sendo reserva precisa ter uma finalidade específica. Então a empresa tem que dizer,
esse saldo está indo para cá, porque no futuro ele vai ser usado para isso. Você não pode ter um saldo solto lá no patrimônio líquido, tá? Então, sempre tem que ter uma finalidade específica. Isso já é um gancho para as próximas, né? Quando aquela finalidade deixa de existir, aquela conta normalmente ela precisa ser desfeita. Então, por exemplo, tem uma tal de reserva de contingência para quando você vê que tem uma probabilidade de você ter uma perda ali no futuro, e que você consegue estimar ela financeiramente, né? Não adianta nada falar, vou ter uma perda, mas eu não sei o valor, então eu vou chutar qualquer um. Como a contabilidade tem a regra da gente ter que ser fiel à realidade da empresa, se você chutar um valor, você não vai estar sendo fiel. Então é melhor você colocar lá numa nota explicativa, eu tenho risco disso acontecer, mas eu não consigo estimar, então paciência, né? Basicamente isso. Então, uma reserva de contingência, quando deixa de existir o motivo para ter aquela contingência, essa reserva precisa ser desfeita, tá bom? Existe uma outra reserva que é a reserva de incentivos fiscais. Normalmente, quando isso tem muito a ver com a questão governamental, onde o governo ele permite que você fique com um determinado dinheiro lá, com o objetivo de que você invista na empresa, né? E quando o governo dá um incentivo fiscal, ele não está querendo ajudar o acionista da empresa, ele está querendo ajudar com que a empresa cresça, porque o governo está vendo que aquela empresa tem um benefício social para a economia, para a nossa sociedade, onde o governo possui interesse. Então, qual que é o interesse do governo? Que aquele incentivo fiscal ele entre e fique preso dentro da empresa, né? Porque o que o sócio pode fazer? Bom, brotou um monte de dinheiro aqui, vou distribuir dividendo, né? E justamente a reserva de incentivo fiscal, ela tem questões relacionadas ao dividendo. Então, caso você queira distribuir em forma de dividendos um saldo que esteja em incentivo fiscal, você vai ter uma tributação, o que as empresas costumam evitar. Então, normalmente, esse incentivo fiscal ele vem aumentando o seu lucro líquido e a legislação permite que você retire a parte do lucro líquido que vem proveniente do incentivo fiscal da sua base de cálculo para a distribuição do imposto de renda, a fim de que você não tenha que pagar um imposto aí pelo incentivo fiscal. Então, tem diversas empresas que possuem uma grande conta de incentivo fiscal dentro do seu balanço, dentro do seu patrimônio líquido, tá bom? Bom, outra conta aí que é um pouco confusa para a maioria das pessoas, que não aparece tanto assim, mas existem algumas questõezinhas no Moodle que vão cobrar isso aqui, que é a de lucros a realizar. Então, basicamente, imagina que eu apareço com um grande lucro lá no meu balanço, principalmente resultado de equivalência patrimonial. Então, imagina que eu tenho uma participação em um outro negócio que aparece lá nos investimentos no meu ativo, e o método de mensuração daquele ativo diz que eu tenho que ir ajustando ele, né? A gente vai estudar isso mais pra frente, quando o tópico for investimentos lá na P2. Então eu estou aumentando o meu ativo, então é porque eu tive um ganho, né? Esse ganho vai aparecer lá como uma receita de equivalência patrimonial na minha demonstração de resultado de exercício. Isso vai acabar caindo dentro do meu balanço, né? Dentro do meu patrimônio líquido novamente. Mas assim, imagina que eu falo, bom, esse semestre a minha empresa, operacionalmente, teve lucro zero, só que eu tive uma receita de equivalência patrimonial de 100 mil. Então, é uma minha outra empresa que lucrou e que eu tenho participação dela. Então, eu sei que eu fiquei mais rico, porque se eu sou dono de um pedaço de alguma coisa que está lucrando, automaticamente eu fiquei mais rico. Mas essa empresa já me pagou dividendo? Não, não pagou. Eu recebi algum dinheiro dessa empresa? Não, não recebi. Bom, então, se o meu estatuto está falando que eu tenho uma regra de distribuição de dividendo de tantos por cento do meu lucro, só que eu nem recebi esse dinheiro ainda, isso vai atrapalhar um pouquinho o meu caixa. Então, o que a gente pode fazer? Colocar isso lá em banho-maria, em lucro a realizar. Quando isso for realizado, ou seja, quando esse dinheiro aparecer, aí sim eu vou despacho para pagar dividendo obrigatório para os meus sócios. Então, isso aqui é um ajuste, no final das contas, para esse problema de lucrei, mas não recebi, né? Aparece lá contabilmente que eu ganhei um montante, mas isso não se converteu em caixa ainda, vai acontecer no futuro, tá? Então, no final das contas, isso aqui tem o objetivo de segurar o dividendo, né? Para segurar o seu caixa ali e você não se descapitalizar por um dinheiro que ainda nem entrou, tá bom?
Por fim, reserva de expansão. Qual que é a regra da reserva de expansão? Que a empresa tem que falar exatamente o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Tem um plano, tem um orçamento, tem um planejamento. Caso não tenha, falar, estou guardando dinheiro para expandir os meus negócios no futuro quando me der vontade. A empresa não pode fazer isso, tá? Então aqui são diversas caixinhas. Muitas vezes numa questão, eles vão só fazer reserva legal e vai chamar o resto de reservas de lucro. Por que ele vai separar a reserva legal? Porque tem essa importância aqui, né, de que tem obrigatoriamente que receber 5% e que tem um limite. E as outras, não necessariamente para o exercício é importante, né? Porque contabilidade dá para ter diversas contas, mas dependendo do exercício, ele está querendo cobrar um conceito específico. Então ele vai aglutinar essas contas tudo e vai chamar de reserva de lucro, tá? É importante que você saiba que tudo isso aqui está dentro do guarda-chuva de reserva de lucro. Beleza. Depois disso a gente tem mais algumas contas importantes aqui, que são ações em tesouraria. Ação em tesouraria você vendeu lá, fez o IPO, você decidiu que você vai recomprar um pouco das suas ações porque você acha que está muito barato. Isso está acontecendo paulatinamente com a Camil, né, desde 2017. É uma empresa que eu costumo comprar ações, que eu costumo acompanhar. E é muito interessante, porque desde 2017 o valor patrimonial da ação só sobe, o lucro sobe, a empresa se desenvolve, a receita aumenta e a ação só cai. Então a empresa fala assim, bom, faz sentido eu fazer um investimento em mim mesmo, eu vou recomprar minhas ações. É igual quando você tem uma sociedade com mais duas pessoas e duas delas decidem recomprar a participação da outra. O que essas pessoas vão fazer? Entregar o dinheiro, provavelmente o dinheiro do caixa da empresa, em troca dessa participação. A empresa vai ficar sem aquele dinheiro, porque esse dinheiro saiu. Só que também agora esse patrimônio líquido, ou seja, todos os ativos da empresa menos os passivos, estão em menos sócios. Então, cada sócio agora tem uma participação maior no negócio. Então, a ação de tesouraria basicamente é a quantidade de ações vezes o preço do valor que você recomprou. Isso vai aparecer lá na tesouraria. Isso é importante dizer que tem um saldo oposto das outras. E aqui eu não quero me aprofundar, porque a gente ainda vai falar sobre débito e crédito, saldo devedor e credor. Mas basicamente todas as contas que estão aqui, elas têm saldo credor, né? Aumentam o meu patrimônio líquido. Já ações de tesouraria diminuem o meu patrimônio líquido. Tem saldo devedor, isso a gente vai falar mais pra frente para vocês entenderem débito e crédito, devedor e credor, tá bom? Mas o que é importante dizer se eu recomprei ações, então saiu o dinheiro do meu caixa, diminuiu o meu ativo. Se eu diminuir o meu ativo e mantive os meus passivos constantes, essa conta inteira aqui precisa diminuir também. Então meu patrimônio líquido tem que diminuir, portanto, isso aqui é como se tivesse um sinal de menos. Só que em contabilidade não tem sinal de menos. Tem tudo saldo, devedor, credor. Para ser as operações de mais e de menos. Então, a ação de tesouraria tem que ter um saldo para reduzir o meu patrimônio líquido, uma vez que, para eu recomprar essas ações, eu tive que desembolsar dinheiro e diminuir meus ativos, tá? Bom, como eu já disse, lucros ou prejuízos acumulados, se eu tiver lucro acumulado, eu preciso zerar ao longo de um período e eu preciso distribuir isso daí. A ordem é pagar reserva legal, depois dividendo obrigatório, depois qualquer outra destinação. Imagina que a reserva legal seja 5% do lucro e o dividendo seja 25% do lucro, total 30%. É possível eu destinar para a reserva estatutária 80% do meu lucro? Não, só 70%, né? Eu já gastei 5 aqui, 25 aqui, vai sobrar só 70% para distribuir. Aqui vai entrar uma outra discussão entre o que é lucro líquido e lucro líquido ajustado. Mas isso não é assunto para agora, tá bom? A gente vai falar mais para frente. Já se você está com prejuízo acumulado, pode existir, né? Porque imagina que a empresa já foi nas outras reservas puxar saldo e ainda assim aparece prejuízo lá no balanço da empresa. Isso acontece muito com empresas que acabam ficando com patrimônio líquido negativo, né? Ela já zerou todas as contas ali, mas ela ainda está perdendo dinheiro. Então ela vai ficar com prejuízo acumulado, essa conta pode ter saldo, tá? Por fim, existe um tal do dividendo adicional proposto, que é algo extra ao estatuto da empresa. Então imagina que a empresa teve o lucro, constituiu reserva legal, entregou dividendo obrigatório, constituiu todas as outras reservas que ela precisava e ainda assim sobrou um dinheiro. O que essa empresa vai fazer? Mandar para o sócio. Só que, como isso não estava previsto em estatuto, a empresa vai ter que passar isso por uma aprovação. Então ela vai ter que propor
um dividendo adicional e esse dinheiro, né, esse saldo, ele vai ficar morando no patrimônio líquido. Como eu já disse na aula sobre passivo, um dividendo que já foi declarado, né, um dividendo que você já vai pagar, ele fica morando lá no passivo, porque você está devendo ao seu acionista, você vai perder aquele dinheiro para mandar para o seu acionista. Então, o dividendo a pagar aparece lá no passivo. Já o dividendo adicional proposto, o que acontece? Ele está lá, é um saldo que você pretende passar para os seus acionistas, só que você ainda não deliberou isso. No momento que você deliberar isso, você manda isso lá para o seu passivo, como sendo um dividendo a pagar, e ele sai do seu patrimônio líquido. Isso vai ser extremamente relevante quando o assunto for DNPL, onde o dividendo adicional proposto não gera alterações no montante do seu patrimônio líquido, mas o dividendo mínimo obrigatório automaticamente sai do seu patrimônio líquido. Isso é um assunto extremamente relevante para você mandar bem na questão de DNPL da sua P1, tá bom? E por que a empresa não vai lá e fala, bom, já que todo ano eu tenho que fazer dividendo adicional proposto, por que eu já não coloco no meu estatuto que eu vou distribuir 70%? Bom, porque as empresas elas costumam colocar o valor da lei das sociedades por ações, né? Que é 25%. Por quê? A empresa se compromete com a lei, faz o que a lei manda, e caso ela enxergue que ela tem caixa, né, que ela tem oxigênio para distribuir, ela vai lá distribuir. Então tem empresas que paulatinamente distribuem 100%, 80% do seu lucro, né, isso se chama payout, mas ela não vai alterar o estatuto, porque se um dia ela perceber que ela precisa dar uma segurada, fazer um investimento aqui, um investimento ali, ela faz de boas. Caso você coloque isso no seu estatuto, você já fica muito amarrado, você é obrigado a fazer aquilo, porque está escrito, o estatuto tem poder legal, assim, né? Está escrito, o estatuto tem que fazer. Então as empresas têm esse costume, distribuem o mínimo obrigatório e propõem um adicional para chegar naquele payout que a empresa pretende chegar. Então, por exemplo, o Banco do Brasil. Qual que é a política atual de distribuição de proventos do Banco do Brasil? 40% do lucro. Isso aqui está declaradíssimo, né? Eles colocam isso aqui, foi no ano passado e vai ser esse ano. Você vai lá no estatuto, você vai achar 40%? Não vai, você vai achar 25%. Justamente por esse fator que eu acabei de falar, tá bom? Acho que deu para pegar, né? Pega esse pedaço da imagem, tira um print, coloca no seu caderno, lê, por favor, aí o capítulo de balanço patrimonial do seu livro de contabilidade, porque isso vai te ajudar muito, pegar esses nomes, entender como eles funcionam. E eu acabei de esquecer de falar uma coisa. Limite. Vamos lá, só deixa eu terminar aqui, desculpa aí. Capital social e reservas de lucro. Existe uma regra que as reservas de lucro elas não podem ultrapassar o valor do capital social. Então, imagina que meu capital social é de 200 e minha reserva de lucro é de 190. Beleza, tudo certo. Aí eu tenho um lucro grande, minha reserva de lucro empata ou quer passar. Não pode acontecer isso. Então, se aqui está 200 de capital social e 200 de reserva de lucro, qualquer coisinha adicional não pode, por lei. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso onde eu cheguei no limite? Ou eu vou aumentar o meu capital social, então vou pegar aqui os saldos dessas contas de reserva de lucro e vou subir para o capital social. Então, meu capital social agora vai ficar maior. Então, é aquele exemplo de onde não é um dinheiro novo que você colocou, mas é um dinheiro que você deixou de tirar e que você falou, não, vamos deixar esse saldo dentro da empresa, né? Ou a empresa fala, não estou precisando disso, não tô bem aqui na minha situação patrimonial, vamos distribuir isso para os acionistas. Então, você pega aqui alguns saldos e manda para dividendo. Então, você dá uma enxugada nessa conta, essa conta volta a ser menor, e aí você sai do limite lá legal, sem nenhum problema, tá bom? Agora sim, eu terminei. Forte abraço e bons aportes. Te vejo na próxima aula.